semana com expectativa de chuva em todo o estado e você vai ver também. Brasileiros cada vez mais endividados. Casa Guido faz o convite para assistir o jogo de futsal de Criciúma hoje à noite e levar também donativos para a instituição. Aumenta os casos de gripe no estado e secretaria faz apelo para a imunização dos grupos prioritários. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Da tarde, mais 15 minutos. Estamos chegando com mais uma edição do Informe Região para você. Hoje, sexta-feira, dia 13 de junho de 2025. E como a gente trouxe durante toda a semana, expectativa de vendas ainda do comércio nesse sábado. Isso mesmo, o tradicional sábado de horário estendido acontece em toda a região. Nesse sábado, né, alguns municípios só priorizaram o último sábado, que era o que antecipava o Dia dos Namorados. Mas o tradicional é o segundo sábado do mês, então seria esse sábado agora, dia 14. Então, muita movimentação, muitas escolas também fazendo as suas festas de arrecadação de meio de ano e a expectativa, é claro, de um bom fortalecimento nas vendas, principalmente não só para aqueles que deixaram o presente do Dia dos Namorados aí para uma segunda etapa ou para o final de semana, para comprar no final de semana, mas também para o aquecimento das vendas no comércio. De acordo com a FEComércio, em nota divulgada hoje, a expectativa é de aumento de 5,4% nas vendas voltadas para materiais de inverno. Ontem a Andréa Gazola Salvalage falou sobre isso com a gente aqui também, mas hoje a FEComércio veio reforçar esses números dizendo que a expectativa, então, é positiva para o comércio de Santa Catarina. 1h16, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que o pacote de impostos do governo deverá afetar os preços da economia. A medida provisória, publicada em edição extra do Diário Oficial, aumentará a tributação de vários investimentos. O problema é a falta de recursos para o orçamento. Inicialmente, o governo anunciou um aumento do IOF que incidiria particularmente sobre operações internacionais. O mercado reagiu com vigor e a tática foi recuar. Não haverá aumento do imposto sobre operações financeiras para empresas e nos planos de previdência privada será menor. Agora haverá reajustes nos tributos que toda a população pagará. No caso da contribuição social sobre o lucro financeiro pago pelas empresas, haverá aumento porque a menor alíquota de 9% deixará de existir. As alíquotas sobre os investimentos financeiros foi uniformizada em 17,5%, independentemente do tempo que o dinheiro ficar aplicado, o que pode ser uma vantagem para o aplicador. A mesma coisa vale para os criptoativos e todas as aplicações que têm os recursos direcionados aos mercados imobiliário e agropecuário, que antes eram isentas, agora passarão a pagar 5% de imposto de renda. Para o ministro da Fazenda, há uma explicação plausível quanto à medida que, segundo ele, não afetará os preços dos setores. Nós temos outras maneiras de compensar, por meio de regulação do Conselho Monetário Nacional, que envolve o Banco Central, a questão do agro e da construção civil. Mas você carregar 1,7 trilhão de reais em títulos isentos, né, somando uma renúncia fiscal só desse caso de 41 bilhões de reais de isenção fiscal, eu penso que nós não estamos, né, com a taxa de juros no patamar que está, o país não está em condição de abrir mão de 100%, né, do tributo que todo mundo paga quando compra um título do Tesouro, não cobrar nem 1%, nem daquilo que quem compra um título do Tesouro paga. A contribuição social sobre o lucro líquido terá apenas as alíquotas de 15% e 20%. No caso dos investimentos, a alíquota geral é de 17,5%. Para os criptoativos, 17,5%. Já as LCI, LCA, CRI e CRA será de 5% de imposto de renda.
Com essas medidas, o governo espera arrecadar 10 bilhões e meio este ano e 20 bilhões de reais no ano que vem. O pacote está sendo rejeitado pelos parlamentares e, por isso, o presidente Lula deverá acelerar pessoalmente contatos em favor da medida provisória. Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, tirou do PT a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A LDO ficará com o PSB. Já a medida provisória dos impostos será relatada pelo PT. 1h19, olha só, gente, o Distrito do Rio Maina vai receber a ação programada, aí a Criciúma, quem ama cuida, na próxima segunda-feira. O gabinete itinerante estará instalado na Praça da Paróquia Santo Agostinho com o objetivo de aproximar a administração municipal e a população. As ações vão seguir durante toda a semana com atividades voltadas à saúde, educação e qualidade de vida, além de visitas nas obras da região. No sábado, dia 21, a partir das 8h30 da manhã, o terceiro mutirão de limpeza de 2025 vai mobilizar gestores, servidores públicos e voluntários em torno do Parque dos Imigrantes. Então, portanto, a próxima parada aí do nosso prefeito Vaguinho e sua comitiva é o Rio Maina a partir da próxima segunda-feira. 1h20, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta a pena de quem possui ou tem porte de armas. O projeto de lei que aumenta a pena para o crime de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido também qualifica o crime de disparo de arma de fogo, prevê novas causas de aumento de pena e elenca quais armamentos serão considerados proibidos. A oposição foi contra a proposta, apesar de ser favorável à emenda que elenca os armamentos proibidos. Nos casos de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o texto estabelece a pena para entre 6 e 12 anos de prisão. Atualmente, existe a detenção apenas para os casos de armas de uso restrito, sendo de 3 a 6 anos. A mesma pena é prevista nos casos de disparo de arma de fogo de uso proibido. Atualmente, a lei prevê pena entre 2 e 4 anos de reclusão, sem a qualificadora de armas proibidas. O projeto aumenta ainda para o dobro as penas dos crimes de comércio ilegal e tráfico internacional de armas nos casos em que a peça for de uso proibido. O Código Penal prevê prisão de 6 a 12 anos e multa para os casos de comércio ilegal e de 8 a 16 anos para os casos de tráfico internacional. Entre as armas e munições de uso proibido estão as armas com aparência de objetos inofensivos e munições incendiárias ou químicas. 1h22, a seguir, cresce o número de famílias que não querem ter filhos. Tarde, 25 minutos. Olha só, gente, a Câmara de Vereadores de Criciúma promove uma grande ação de conscientização sobre a doação de sangue em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina, o EMOSC, e com a Secretaria de Saúde do município. O evento vai acontecer nesse sábado, dia 14, a partir das 9 horas da manhã, na Praça Nereu Ramos, que vai marcar o início da Semana Municipal do Doador de Sangue, que foi instituída em lei número 7.930 de 2021. A data também celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, celebrado anualmente no dia 14 de junho. A iniciativa global visa agradecer os doadores voluntários e conscientizar a população sobre a importância de manter estoques de sangue abastecidos de forma segura e contínua. A programação conta com tendas informativas, atendimento ao público, orientações com especialistas sobre como se tornar um doador e salvar vidas. Durante toda a manhã, a equipe do EMOSC estará disponível para tirar dúvidas, conversar com os cidadãos e realizar agendamentos para serem feitas ao longo das semanas doações no Hemocentro de Criciúma. Sejam doadores, os bancos de sangue estão realmente precisando
da sua ajuda. O Mi26, olha só, gente, com a taxa de vacinação contra a gripe em 43,3% entre os grupos prioritários e o avanço da doença em Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde ressalta que a vacina está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade e que ela é o principal fator de prevenção de casos graves e mortes causadas pela doença. Com o aumento do atendimento da população infectada com vírus respiratórios, a Secretaria de Saúde e a Vigilância Epidemiológica do Estado estão de olho nas pessoas pertencentes ao público-alvo, como idosos, gestantes, crianças e pessoas com comorbidades, que devem manter a caderneta de vacinação atualizada, seguindo corretamente as orientações quanto às doses e aos intervalos recomendados. Crianças menores de 5 anos e pessoas com mais de 60 anos devem ser imunizadas o quanto antes, pois são mais vulneráveis às complicações da enfermidade. Até a primeira semana de junho, o estado registrou mais de 1.200 casos de síndrome respiratória aguda grave, casos de influenza ou gripe grave. No mesmo período do ano passado, foram contabilizados 932 casos, o que representa um aumento de 30% em relação a óbitos e também foi registrado um crescimento de 142 óbitos confirmados em 2025, contra 67 do mesmo período do ano passado. Santa Catarina tem evidenciado um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, principalmente pelo vírus influenza. Isso tem sido diagnosticado desde o final do mês de abril. Com esse aumento da circulação do vírus influenza, nós temos visto uma sobrecarga, um aumento da busca da população nas UPAs, pronto-atendimentos e mesmo nos hospitais. Para que a gente evite o vírus influenza e as formas mais graves da doença, a síndrome respiratória aguda grave e até mesmo os óbitos que a gente tem visto neste ano, é importante a gente procurar a vacinação. Então a gente relembra as pessoas que desde o mês de maio a vacinação contra a influenza está disponível nas unidades de saúde com sala de vacina. Os grupos prioritários, as gestantes, as crianças de 6 meses a 5 anos de idade e os idosos precisam receber essa dose anualmente para estar mais protegidos nesse período de inverno. E também toda a população pode buscar agora, após a campanha inicial, as salas de vacina para receber também a sua dose. Mas é importante lembrar que o grupo que tem adoecido mais e evoluído para óbito são principalmente os idosos e os adultos portadores de comorbidade. Então, fique alerta, procure a unidade de saúde e vacine-se para que a gente consiga enfrentar esse período de maior circulação, de vírus respiratórios, de frio, com mais segurança. A faixa etária mais suscetível à doença são os idosos, com 60 anos ou mais, que correspondem a 46,9% dos casos confirmados de SARS por influenza. Em seguida, estão as crianças de até 4 anos, com 20,4% dos registros. Em relação aos óbitos, a maioria ocorreu entre pessoas a partir dos 50 anos, 124 casos. A Secretaria de Saúde do Estado alerta a população que a baixa adesão da campanha de vacinação é um dos principais fatores que contribuem para o avanço da doença e a recomendação é clara: vacinar é essencial para a proteção individual e coletiva. 1h30. A redução do número de filhos em uma família tem um motivo fundamental: a falta de dinheiro ou das perspectivas econômicas dos governos, que inunda os lares de quase todo mundo. E a conclusão de um levantamento feito pela ONU que traz programas de benefícios que têm efeitos limitados e por pouco tempo. Um relatório recente do Fundo de População das Nações Unidas revela que milhões de pessoas em todo o mundo têm menos filhos do que gostariam. E a principal razão para isso é a instabilidade econômica. O estudo divulgado em várias capitais europeias traz dados preocupantes sobre a dificuldade crescente de formar família, não por falta de desejo, mas por obstáculos sociais e financeiros. O levantamento intitulado A Real Crise da Fecundidade ouviu mais de 14 mil homens e mulheres em idade reprodutiva de 14 países que juntos representam cerca de 37% da população global, incluindo o Brasil. Entre os entrevistados com menos de 50 anos, quase 1 em cada 5
afirmou acreditar que não conseguirá ter o número de filhos desejado ao longo da vida. As razões apontadas vão além da economia, mas ela se mantém no centro do problema. Insegurança no emprego, altos custos de moradia, dificuldade de acesso à creche e a ausência de políticas de apoio à maternidade e paternidade, que são fatores frequentemente citados. Além disso, questões como problemas de saúde, incertezas sobre o futuro e a dificuldade em encontrar um parceiro ideal também influenciam na decisão de adiar ou desistir da parentalidade. O estudo questiona a eficácia de medidas adotadas por muitos governos que tentam reverter a queda nas taxas de natalidade por meio de incentivos financeiros ou campanhas de estímulo à gravidez. Para os pesquisadores, essas ações costumam ter efeito limitado ou passageiro. Em vez disso, recomendam políticas públicas estruturadas que deem suporte real às famílias e criem condições favoráveis para quem deseja ter filhos. O relatório também destaca que, ao contrário do que se pensa, a queda da fecundidade não está ligada a uma rejeição à ideia de ter filhos, mas sim à percepção de que o ambiente atual, marcado por instabilidade econômica e social, não é propício para isso. 1h33. A inadimplência, gente, dentro de todo esse trâmite aí de valores e de dinheiro e de aumento de preços, a inadimplência acabou aumentando e está atingindo aí a maioria dos brasileiros. Pagar contas básicas como água e luz e acaba deixando para depois outros compromissos, né? Maiores, como lojas e bancos. Abril teve 76 milhões e meio de consumidores inadimplentes, com uma alta de quase 5% com o mesmo período do ano passado. O número é equivalente a quase metade da população adulta brasileira. A taxa foi a maior desde o início da série histórica no fim de 2016. Segundo a Serasa, as contas de necessidade básica, como água e luz, chegaram a abril representando 20% da inadimplência geral, menos que em janeiro, quando o índice era um pouco maior. Em paralelo, o descumprimento de pagamentos dos consumidores com instituições financeiras passou a representar uma parcela maior do total de contas atrasadas. A inflação impulsionada, um salário mínimo que não atende todas as necessidades básicas e a falta de controle financeiro são apontados como justificativas para os pagamentos não efetuados. A alta nos preços das contas de água e energia elétrica também atrapalham a população. Além disso, as companhias que distribuem esses serviços estão sendo mais rígidas com a falta de pagamento. Antes, a tolerância para corte dos atendimentos eram até de 3 contas não pagas. Agora, a notificação chega quando venceu apenas uma mensalidade. A gente tem que se organizar porque está cada vez mais complicada essa situação. Tem que organizar certinho essas contas aí para não ficar no vermelho. A seguir, Casa Guido promove ação em jogo de futsal aqui em Criciúma. Uma da tarde, 38 minutos. Olha só, gente, hoje acontece aqui em Criciúma um jogo importante da equipe de futsal de Criciúma, no estádio Valmir Antônio Orsi, lá na prefeitura perto da prefeitura municipal, no bairro São Luís, para quem está mais acostumado à localização. E esse jogo tem o valor de R$20 a entrada. Mas, né, quem quiser contribuir com as ações da Casa Guido pode levar 1 litro de leite. E é sobre isso que a Casa Guido lançou uma campanha junto com a Fundação Municipal de Esportes de Criciúma, que a gente vai rodar agora para você entender um pouquinho melhor. Eu estou aqui com o Márcio, né, presidente da ACF, do nosso futsal de Criciúma. Estamos aqui nesse ginásio maravilhoso na Prefeitura Municipal de Criciúma. E nós viemos aqui, não, Márcio, reforçar esse convite, o convite para as pessoas estarem aqui amanhã, a partir das 20 horas, para assistir essa grande partida de futsal da nossa região. Eu, de antemão, já quero, Márcio, agradecer a oportunidade de vocês ter convidado a Casa Guido para estar presente nesse dia tão especial e também reforçar aí a possibilidade que você tem de trazer sua família, de você vir aqui assistir um jogo
de futsal, porque não é qualquer jogo de futsal, eles vão estar representando Criciúma no Campeonato Brasileiro de Futsal. Além de você estar prestigiando esse baita evento, você também pode trazer a família, vem com toda a sua família e você também está ajudando aquelas crianças e adolescentes acolhidas pela Casa Guido. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e que a gente possa fazer muitos mais eventos juntamente com vocês, porque a gente sabe que não só a Casa Guido é importante para aquelas crianças, mas sem sombra de dúvida, o esporte, o futebol faz muita diferença na vida deles. E nós queremos trazer os nossos pacientes aqui, nós queremos fazer com que eles prestigiem o evento e também venham aqui agradecer essa oportunidade que vocês estão nos dando nesse jogo de amanhã. Rogério, quem tem que agradecer somos nós, né? A ACF, ela tem como missão transformar vidas. Nosso pódio não está na quadra, não está na medalha. Nosso pódio está nessas crianças voltando para casa, representando muito bem as suas famílias como cidadãos de verdade. Então essa é a transformação social que a gente espera. E estar junto com um projeto tão forte, tão bem gerido e tão bem validado pela sociedade como a Casa Guido, para nós é motivo de satisfação e queremos sim fazer muito mais por vocês. Então, torcedor, amanhã 20 horas, sexta-feira, ginásio municipal, ACF com Casa Guido, fazendo um gesto de solidariedade e trazendo para você o que há de melhor no futsal brasileiro. Então vem junto conosco, marcar esse golaço de solidariedade. O Guido e a Guidinha ajudando, né, a fazer esse convite especial. É hoje, tá, gente? Falaram amanhã, porque o vídeo foi lançado ontem à noite, eles pediram a divulgação da imprensa e a gente está fazendo isso com muito carinho, porque é importante. Você que gosta de futsal, futebol, quer incentivar, tem muita criançada, né, fazendo na escola, o pai e a mãe às vezes estão assim, não tenho para onde levar, que tal? R$20 a entrada para o adulto, criança paga meia, né, dentro das leis, mas leva 1 litro de leite, ajuda a instituição, a Casa Guido, e torce pelos meninos aí do futsal de Criciúma, que estão fazendo bonito no campeonato, estão representando o estado, né, e a cidade nessa competição nacional. Tá enchendo a quadra, tá bem legal quando eles jogam lá no ginásio, então é uma oportunidade de uma atitude diferente e também de uma atitude solidária com o pessoal da Casa Guido. Em falar em solidariedade, o Criciúma acaba de mandar para nós da imprensa a sua campanha O Frio Dói, campanha de arrecadação de agasalho 2025 para Criciúma e Amazonas neste domingo às 20h30. Vai estar um frio já vai agasalhado, leva um agasalho a mais. Neste domingo, o Criciúma vai promover ação solidária com a Cruz Vermelha e a equipe multi-institucional e a partir das 6 da tarde no estádio Heriberto Wilson vai fazer a troca de cobertores, edredons, roupas de inverno e cestas básicas. Olha que legal, gente! Como forma de incentivo aí para ajudar as pessoas que tanto necessitam. Serão 500 ingressos de arquibancada para quem contribuir com os donativos, ou seja, né, você leva um cobertor, um edredom, né, a pessoa, um CPF por ingresso, né, a gente não vai querer levar um agasalho e pegar um ingresso, 2 agasalhos e pegar 2 ingressos, não, cada pessoa um ingresso, claro, cada doação. As roupas vão ser destinadas à Cruz Vermelha e vão fazer parte daquela ação legal que está acontecendo do centenário, né, de Criciúma, que quem doar a cesta básica vai lá para as instituições que estão sendo atendidas pelo centenário. Então é isso, o clube está convidando os torcedores, 500 ingressos para quem fizer doação ou de uma cesta básica ou de roupas boas, não vai me chegar com roupa rasgada e fedida lá não, né, gente? Roupa boa já para usar, né? Lavadinha, bonitinha, por favor. Roupa boa, cobertor bom, edredom bom, para poder fazer a doação e atender a quem precisa. Criciúma e Amazonas, então, nesse domingo, às 20h30, horário quase na madrugada já do domingo, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que se o Criciúma vencer a 3ª vitória consecutiva, já vai dar aquele respiro a mais. E ontem a gente teve a paralisação do Campeonato Brasileiro da Série A, com os jogos encerrando, porque agora a gente vai para o
Copa do Mundo de Clubes que começa amanhã e você tem aí toda a disponibilidade para assistir com os brasileiros jogando também. 1h45, com essa informação a gente encerra o Informe Região dessa semana e também dessa sexta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera, na sexta-feira e também no final de semana. Tem sala de entrevistas, muita informação para você também ao longo do seu final de semana. E às 2h da tarde hoje tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4h, a Hora da Graça chega com muita fé e devoção, encerrando bem o seu dia, abrindo a nossa grade da HIT TV. E lembrando, a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Faça uma boa sexta e um bom final de semana. A gente se encontra às 1h15 da tarde da segunda-feira. Tchau!